Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Conforme alguns de vocês já sabem, está passando uma série no Netflix sobre a vida do Leon Trotsky. Quem me deu o alô foi o Albert, do blog Velho General. Ele falou: Robinson, assiste porque você vai gostar. Realmente eu comecei a assistir, a série é excelente, eu recomendo a todos. Eu coloquei até um trailer na nossa guia comunidade, deem uma olhada por lá. Bom, gente, o Trotsky nasceu em 1879, no que hoje é a Ucrânia, mas na época fazia parte do Império Russo, tá? Então o que acontece? A vida dele é vasta, tá? A bibliografia que existe a respeito do Trotsky é vasta, eu vou indicar alguns livros depois aí para vocês. Então não daria para num vídeo de 10, 15 minutos a gente conseguir resumir o que foi ele. Então eu só vou colocar para vocês, tá? A parte militar da vida dele, o que ele fez pelo Exército Vermelho. Depois vocês pesquisem mais, porque é uma vida fascinante. Ele deixou vários livros escritos, era uma pessoa inteligentíssima, falava várias línguas. Existem muitas controvérsias a respeito dele, mas é uma biografia que merece ser conhecida. Então vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, aqui vocês veem o Trotsky chegando em Brest-Litovsk, tá? Junto com a delegação alemã. Esse é um ponto muito importante, eu começo a narrativa dele aqui, tá? Porque nesse ponto o Trotsky era comissário para assuntos estrangeiros na época não se chamava União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas ainda, mas ele era o comissário para negócios estrangeiros. E é aí que ele começou a perceber as fraquezas do exército russo. Então a minha narrativa começa aqui, mas a vida do Trotsky é muito rica até antes desse período, inclusive. Bom, e aqui vocês conseguem ver, tá, o pedaço que a Rússia perdeu para a Alemanha com a paz de Brest-Litovsk, né? Agora, porque o Trotsky era contra isso, era contra esse tratado. Só que acontece o seguinte: os alemães fizeram uma ofensiva pouco antes disso aí, porque essa paz foi assinada em 3 de março de 1918. E o exército vermelho levou o exército russo, né, levou uma surra. Então o Trotsky viu que realmente os russos não tinham condições de prosseguir na guerra, que teriam que fazer a paz, e ele acabou concordando com o Lenin. Bom, gente, pouco depois da paz de Brest-Litovsk, o Trotsky é nomeado comissário para o exército e a marinha da Rússia. O que acontece? Eu acho, né, que ele conseguiu verificar que a fraqueza das forças armadas russas, tá, poderia ser sanada através de 3 métodos que ele usou. Essas medidas que eu vou falar agora, tá, elas valem para qualquer coisa que vocês fizerem na vida de vocês, pessoal. Ele foi genial em ter essas sacadas aí. Bom, a primeira delas foi a liderança quase onipresente através da mobilidade. O que ele fez? Ele pegou um trem blindado, né? Depois eu vou mostrar a foto para vocês. Aliás, os dois lados usavam, tá? Os contra-revolucionários, os brancos também usavam. Mas enfim, ele pegou um trem, tá? Bem armado, tá? Blindado, aparece isso no filme aí, com tropa de confiança. Então ele conseguia estar em vários lugares aí, rapidamente ele se deslocava e levantava o moral das tropas. Ele era um bom orador, talvez tenha sido um dos melhores, se não o melhor orador da Revolução Russa. Falava às tropas e levantava o moral. Uma coisa importante, gente, foi até meu filho que levantou isso, né? O Trotsky, na verdade, ele não tocava nenhum instrumento, tá? Ele não era um diretor de batalhas, não era um diretor de cena de ação que nem o Zhukov seria na Segunda Guerra Mundial. Ele era um organizador, ele era um maestro dessa grande orquestra chamada Exército Vermelho, né? Bom, aqui vocês veem, tá, o Trotsky no trem blindado dele. Eu não consegui achar nenhuma foto do trem dele, até porque os dois lados usavam, tá? Os exércitos brancos também usavam trens blindados aí, mas foi muito importante para dar mobilidade ao Trotsky. Saiu um dos guarda-costas do Trotsky, tá, da época. Eles usavam uniformes de couro, até por causa do frio da Rússia aí, né, e vocês veem que eles estão bem armados aí. Então era uma coisa realmente feita, né, desenhada para provocar impacto, tá, nas tropas do Exército Vermelho. Bom, gente, um outro problema que o Trotsky enfrentou também era o problema de disciplina do Exército Vermelho, porque as deserções eram aos magotes, tá? Então ele tomou diversas decisões aí para acabar com esse problema. A primeira delas, né, uma delas foi, lógico, eu já falei para vocês, a liderança onipresente aí, então ele fazia exortações às tropas. A segunda foi a criação, uma criação bastante controversa até os dias de hoje, da figura do comissário político, né? Porque o comissário político,
era um oficial, tá, que ficava do partido, que ficava adido ao comandante, fiscalizava as decisões do comandante, porque o partido não confiava muito nos comandantes. E o oficial político também era responsável pela disciplina dos batalhões. Recorreram aos fuzilamentos também, os russos não tinham muito pudor em fuzilar, não. Era um problema mais administrativo do que de consciência para se resolver. E uma outra coisa era os esquadrões de bloqueio, né, ou de contra-retirada. O que acontece? Eram unidades que ficavam na retaguarda do exército e impediam que o exército se retirasse sem ordem, né, impediam as deserções. Eles ficavam em pontos chaves aí, e a Rússia usou muito isso durante a Segunda Guerra Mundial. Então vocês começam a perceber o DNA de autoritarismo do Exército Vermelho vem daquela época, né, gente? Isso perdurou aí, tá? E alguns ranços, alguns traços a gente encontra até os dias de hoje no Exército Russo. Existia um lema no Exército Russo dos anos 80 que é muito interessante, né? Se você não souber, nós ensinaremos. Se você não quiser, faremos querer. Isso é bem da época do Trotsky mesmo. E a terceira coisa, gente, é meritocracia. O Trotsky viu que o problema do exército russo é que eles não tinham mais quadros. Com a Revolução, muita gente desertou. Esse problema seria enfrentado depois, tá, pelo exército iraniano na guerra contra o Iraque. Uma boa parte dos oficiais, do pessoal que sabia fazer as coisas mesmo, foi embora. Então, o exército russo não tinha quase gente em condições de comandar oficiais e sargentos, que é extremamente necessário. Então, o que ele fez? Ele tomou uma decisão que foi muito criticada, principalmente pelo Stalin. Ele começou a aproveitar antigos oficiais czaristas, mas era gente competente. Depois até o Lenin viu que essa era uma medida acertada. O Trotsky, nesse ponto, pessoal, ele era um gênio, porque ele pegou um exército que vinha sofrendo seguidas derrotas da Primeira Guerra Mundial e usou esse exército para vencer os 16 exércitos estrangeiros que estavam, ou estrangeiros ou contra-revolucionários, os brancos, né, que estavam operando dentro da Rússia. Então, isso é praticamente unânime, tá? Entre os historiadores, que se não fosse o Trotsky, talvez o Exército Vermelho não tivesse conseguido vencer a Revolução. Outra coisa, gente, sob a batuta do Trotsky, o Exército Vermelho foi crescendo, né, de 300 mil militares aí, em maio de 1918 para mais de 3 milhões em 1919. Então isso exige um talento organizacional muito grande. Eles estavam lutando em 16 frontes ao mesmo tempo, né? Eles lutavam aí, vocês imaginam, a Rússia é uma coisa enorme, né, gente? A Rússia é uma coisa enorme. Lutavam desde próxima à fronteira aí com a Polônia até na Sibéria. Então foi uma coisa realmente monstruosa. É necessário uma cabeça e um talento de organização muito grande para você tocar um exército assim. Agora, eles usavam todos aqueles princípios da guerra que eu vivo falando aqui no canal, os soviéticos empregavam a maior parte deles. Então vamos colocar, por exemplo, o princípio do objetivo, eles empregavam, definiam o objetivo a ser atacado, isso era muito importante. Princípio da ofensiva também, sem dúvida, tá? O exército russo, ele sempre prezou muito isso, a capacidade de fazer ofensivas. Princípio da massa também, eles gostam muito de tentar sobrepujar o inimigo pelos números. Agora, o princípio da economia de forças, eles não ligam muito não, tá, gente? O russo nunca deu muita bola para baixo. Isso veio desde a época do Napoleão, continuou na Revolução Russa e na Segunda Guerra Mundial. A história todo mundo já conhece aí, né? Unidade de comando é uma outra coisa que eles também não ligavam muito, porque eles tinham dois comandantes. Você tinha o comandante, né? O comandante operacional, militar, usava platina e tal. E você tinha aí o comissário político, que tinha tanto peso quanto o comandante. Isso deu problema, tá, gente? Deu muita confusão por aí, porque às vezes você coloca um comissário político que é um burro com iniciativa, né? Aquele sujeito que ele é muito leal ao partido, mas não consegue entender uma decisão militar, porque realmente, para você entender as decisões militares, é uma coisa meio... Você tem que ter estudado o assunto, senão você não vai entender o que está acontecendo. Eu vejo muitos comentários aí sobre a Síria, o pessoal às vezes pega o mapa e não consegue ler, né? Ler o que está acontecendo, né? Qual o objetivo daquela ofensiva, o que se busca fazer. Então acontecia muito isso, tinha comissário que às vezes atrapalhava o desempenho do comandante, porque se atinha muita a ortodoxia política, enfim, coisas também talvez não tivesse outro jeito de conduzir as coisas naquela época se não fosse com a presença de um comissário político. O fato é que o Partido Comunista nunca confiou muito no exército.
Agora, aparecem cenas aí nessa série da Netflix, que é muito bem feita, muito bem produzida, tá? Cenas de terror, fuzilamentos aí, né? Tem uma hora lá que eles saqueiam um cemitério para poder usar a madeira das cruzes aí para alimentar a caldeira dos trens, enfim, é aquela coisa, né? Muita coisa realmente aconteceu. O Trotsky tinha habilidade como organizador, eu não tenho a menor dúvida disso. Talvez tenha sido o melhor dos organizadores do Exército Vermelho. Agora, vamos lembrar que ele tinha bons generais, né? O Tukhachevsky, ele teve uma turma muito boa ali, trabalhando com ele. Então acho que vale a pena, gente, vocês conhecerem aí a vida e a obra do Trotsky. Ele deixou muita coisa escrita, tá? Tem uma trilogia aí, são 3 volumes do Isaac Deutscher, né? O Profeta Armado, o Profeta Desarmado, tem outro, não lembro aí mais qual que é. Mas é muito legal. Vou deixar todos esses livros aí na nossa lista de desejos para vocês darem uma olhadinha. Bom, gente, como o assunto de hoje é Trotsky, eu vou deixar vários livros para vocês indicados aí na Amazon, porque tem muito material sobre ele. Mas eu destaco um que eu tenho, que é esse do Robert Service. O Robert Service é um historiador britânico, tá? Ele escreveu sobre diversos líderes da Revolução Russa, sobre o Stalin, sobre o Lenin. Vocês vão achar muita coisa. Não confundir com o Robert Conquest, que também escreveu sobre a Revolução. Um outro muito bom é Isaac Deutscher também, tem coisa muito boa sobre o Trotsky dele. Tem o Simon Sebag Montefiore, que eu já mencionei diversas vezes, mas também mencionando aí diversos líderes da Revolução, mas ele especializou mais no Stalin. Então vale a pena vocês conhecerem a história da Revolução Russa, porque, para o bem ou para o mal, ela nos impacta até os dias de hoje. Bom, pessoal, eu quero mandar um abraço aqui para a turma 2 de 2002 do CIAB em Brasília, tá? Dos fuzileiros, o pessoal pediu aí, então tá dado aquele abraço para vocês aí. E vamos aos nossos recados de hoje. Bom, pessoal, de 2 a 5 de abril deste ano, tá, acontecerá a edição 2019 da ALAAD Defense and Security no Rio Centro, no Rio de Janeiro. É um evento que vale a pena ser conhecido. Eu estive em todos lá desde que inaugurou em 1997, tá? Vocês vão ter contato com muitas tecnologias. O pessoal traz blindados, traz helicópteros, mísseis, equipamentos de comunicação, primeiros socorros, enfim, fuzis, pistolas, tudo que vocês pensarem, vocês vão ver na ALAAD. Vale a pena conhecer, eu vou deixar o link para inscrição, é gratuito e é aberto para civis e militares, de 2 a 5 de abril de 2019 no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Bom, para se inscrever na ALAAD, vocês acessem, tá, o link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Só que eu queria pedir uma coisa para vocês. Para se inscrever, vocês vão ter que preencher uma pesquisa interna dos organizadores da ALAAD. E eles querem saber qual foi o veículo de imprensa que levou vocês a tomarem conhecimento, tá, desse evento. Então vocês cliquem lá em outro, vai ter lá na pesquisa outro, tá? E especifique o veículo. Vocês escrevam lá Canal Arte da Guerra. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando o canal a ser ranqueado como um bom veículo de mídia ligado ao setor de defesa. Vocês estarão ajudando o canal Arte da Guerra a se alavancar no segmento de defesa no Brasil. É bem simples, tá? Vocês têm que preencher mesmo essa pesquisa. E coloquem lá então qual a revista, o site, etc. que colocou vocês em contato com a ALAAD. É só clicar, pode colocar as outras também, não tem problema, mas cliquem lá também outro e escrevam, tá? Canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, eu lembro também que agora o canal faz parte do clube de canais do YouTube, tá? Então como é que isso vai funcionar? Vocês pagam uma taxa mensal aí de R$ 7,99 para o YouTube e tem direito a postagens exclusivas na comunidade, tá? E o ciclo de estudos e debates do canal, que acontecerá de 1 a 2 vezes. A primeira vai ser agora num sábado de fevereiro, eu preciso ver ainda, eu acho que é por volta, e depois do dia 15, acho que o primeiro sábado. Nós estamos para acertar isso daí, eu vou avisar aqui em condições bem tempestivas aí para o pessoal poder se preparar, inclusive divulgar qual vai ser o objeto de estudo desse primeiro ciclo de estudos e debates do Clube de Canais do YouTube. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, talvez eu ainda faça mais um vídeo hoje sobre a ALAAD, mas se não der, nós estamos voltando amanhã sempre com responsabilidade, compromisso e muita fé nesse país, pessoal. Até mais!